sou Rafael Kelman, aí tá, pronto. Sou diretor lá da PSR, uma empresa na área de energia. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Agradecer ao Sandoval, você, Bogado, pelo convite, Marcos Freitas. E eu vou dar uma visão, então, da nossa área de energia, ligada com pirólise e com o tema de descarbonização. Vamos lá, por favor, para o próximo. A PSR é uma empresa aqui do Rio de Janeiro. Hoje nós somos 125 pessoas na área de energia, né? Muitos projetos na área de pesquisa e desenvolvimento de softwares, e pode passar para o próximo. Ficamos aqui na praia de Botafogo, projetos em mais de 70 países do mundo, uma empresa aqui do Rio de Janeiro que exporta serviços e tecnologias para o mundo todo. Vamos para o próximo, por favor. Então, vou começar com o entorno, que é a questão climática, e depois eu chego no biochar, ou melhor dizendo, na pirólise. A gente tem aqui emissões recordes, todo mundo está falando em reduzir as emissões para tentar controlar as mudanças climáticas, mas a verdade é que a máquina segue funcionando e houve uma queda que até gerou um certo otimismo ali naquele gráfico que a gente vê por conta do Covid, mas já no ano passado já batemos um novo recorde e a verdade é que é muito difícil parar essa máquina global de emissão, né? Vamos para o próximo. E o problema é que, na medida que você vai emitindo mais do que a capacidade de absorção, a concentração de CO2 na atmosfera aumenta. Esses são gráficos que não são nem controvérsia sobre esses dados, você simplesmente mede a participação de CO2 na atmosfera e no partes por milhão já passou de 400 e cada vez mais. E isso, a melhor analogia que eu faço é como se a gente tivesse um cobertor, quanto maior a concentração de CO2, que é um gás de efeito estufa, portanto, é um gás que aquece, é como se a gente estivesse engrossando o cobertor que essa concentração na atmosfera proporciona. E, só volta por favor. E a nossa questão maior é que nós temos que mudar a trajetória, que é mudar a economia do mundo todo, num prazo muito curto, porque o estoque de carbono já emitido é muito grande. É como se eu tivesse, então, um estoque do que eu ainda posso emitir para tentar segurar a temperatura, e esse que eu ainda posso emitir é cada vez menor, por isso que acho que o Marcos Freitas falou, praticamente já é inviável tentar falar de controlar a temperatura em 1,5 graus, provavelmente será mais que isso. Até pouco tempo atrás falava 1,5, daqui a pouco vai ser impossível. Vamos lá, então. E por que é difícil, então, mudar a produção? Seria mudar a trajetória de emissões, porque tem alguns setores que são difíceis demais de você reduzir. Não dá para produzir cimento sem emitir hoje, não dá para produzir aço sem emitir hoje, e uma série de outros setores também. Então, não é fácil você mudar, mesmo que nós conseguíssemos reduzir as emissões ligadas a combustíveis fósseis, tem alguns setores que emitem por reações químicas ou por outras, e são muito difíceis, como esses que estão aqui, e somam um bocado de emissões globais. Agora, quando a gente fala de tentar controlar a temperatura, isso não captura totalmente o que é a principal questão das mudanças climáticas. Parece assim, puxa, Rafael, você está falando de controlar 1,5 graus, isso não é tão grave assim, a temperatura do planeta em média, ou 2 graus, parece tudo muito parecido. Mas se nós avançarmos, vamos para o próximo, a gente vê que o lado mais sombrio dessa questão das mudanças climáticas são dois, né? Primeiro são os eventos extremos, e há muitos indícios, cada vez mais, de que eventos extremos estão associados às mudanças climáticas, com uma série de razões que não cabem aqui. Para passar rápido, Petrópolis, vamos para o próximo, aquelas chuvas de Petrópolis que dispensam. Um outro exemplo, é um tornado que chegou até Kentucky, que é um estado não tão próximo assim do Golfo do México. A energia que esse tornado tinha, né, na origem, com temperaturas quentes no Golfo do México, para chegar até Kentucky, e o rastro de destruição, para mim, foram assim, até mais uma coisa dessa de você parar e refletir, né? Claro que, ao longo do tempo, essa região dos Estados Unidos, que tem os tornados, que tem a época de tornados, é uma região vulnerável, mas que tem lá uma atividade econômica que, de certa forma, se regula por essa possibilidade de você ter tornados. Mas, na medida que você tem um mecanismo agora, com uma força que não havia antes, que vai ter tornados de tipos que não haviam antes, em locais que não haviam antes, na medida que você vai entrando aqui, por exemplo, em direção ao nordeste dos Estados Unidos, não só você vai ter mais estrago, como você vai ter estragos de proporções maiores, porque ali nunca teve tornado, então ali tem mais gente, tem mais indústria, tem mais atividade econômica que vai ficar vulnerável. Então,
é uma reflexão que a gente faz que as mudanças climáticas também têm esse efeito de você destrutivo, com frequência maior e com abrangência maior em lugares que o mundo não estava preparado para vivenciar esse tipo de eventos extremos. Vamos para o próximo. Califórnia, e aí aproveito para fazer um gancho. Os incêndios da Califórnia, altas temperaturas. A Califórnia é um desses estados que mais apregou a redução de emissões através de carbon offsets, quer dizer, você plantar árvores para recuperar florestas ou tentar manter florestas, seria uma maneira de você conseguir fixar o carbono e, portanto, estar lutando contra essa máquina de emissões. Isso tudo funciona muito bem, você gerar projetos de reflorestamento, eu acho ótimo, mas você está vulnerável a incêndios que põem tudo literalmente a perder. Então, muitas críticas ao sistema de compensação de emissões lá da Califórnia, quando teve esses incêndios que, num ano, liberaram 127 milhões de toneladas, e essas florestas que estavam em recuperação ou em proteção, a promessa é ficar no mínimo 100 anos de carbono estocado ali. Essa é basicamente a referência. E aí você tem um ano e queima tudo. Isso, eu acho que faz uma ponte para o nosso tema aqui da pirólise ou do biochar, que já vou entrar, porque é uma maneira, de certa forma, mais segura ou mais direta de você fixar carbono e menos, vamos dizer, suscetível a esse tipo de evento. Então, eu acho que é uma reflexão aqui que eu faço também. Vamos para o próximo. O que vai ser tão difícil mudar essas trajetórias, porque olha quantas coisas dependem de óleo e de gás natural. Isso daqui é uma capa de uma revista, então é muito difícil da gente mudar. Vamos, mais uma. Mais um slide. E o segundo lado sombrio, primeiro esses eventos climáticos, passou um. O segundo lado sombrio, poder voltar um, são esses daqui, os eventos climáticos. Na medida que você tem aquecimento, você começa a ter feedbacks climáticos positivos. Por exemplo, você começa a ter derretimento de geleiras ou de glaciares, e aí você começa a ter aquilo que é branco, né, que tem um bom albedo, que tem uma boa capacidade de reflexão de calor, ou de refração de calor, acaba se sujando, ficando mais escuro, aumenta o albedo, aumenta a velocidade, a taxa de derretimento. Vamos passar para o próximo. Então, você pode ter combinações de mecanismos de feedback, como esse daqui, que está se acelerando, e as consequências ambientais. A gente olha para o urso, a gente já começa a ficar com frio na barriga. Vamos para o próximo. E trazendo para a realidade brasileira, a gente começa a pensar também em eventos de feedback que podem ter consequências de você passar o ponto em que isso é reversível, o ponto de irreversibilidade está se aproximando. Se a floresta amazônica começa a ser destruída, a gente espera que essa trajetória que está aqui nos últimos anos subindo, né, a gente vê no gráfico de barras, as queimadas e desmatamentos, a gente torce para que isso volte a uma trajetória decrescente. O que pode acontecer é que muda o clima, vamos para o próximo, e muda todo o padrão climático no entorno da floresta amazônica, e que a gente sabe que tem consequências muito além da própria floresta amazônica, não só a perda de biodiversidade, que já seria dramática por si só, como até efeitos sobre a disponibilidade de água em cidades como São Paulo, pelos rios voadores, que a bomba que promove os rios voadores deixa de funcionar. Então, vamos avançando um pouco. Isso é um pano de fundo para a gente ver. Então, o que o Brasil, o que o mundo tem que fazer? Né? Vamos para o próximo e a gente vai chegar na pirólise. Primeiro, obviamente, reduzir ao máximo possível, e é muito difícil, todo mundo tem consciência disso. Cada COP é uma decepção. COP são esses eventos internacionais, né, de discussão de climas. Diminuir as emissões de fósseis. E desde alguns anos, uns 10 anos, se fala de net zero, né, emissões que o líquido é zero. Por quê? Já se reconhece, bom, a gente pode tentar reduzir as emissões, mas tem alguns setores que não vai dar, ou vai ser muito difícil. Vai ter emissão ali, mesmo que a gente for muito bem sucedido, tem emissões que não vão sair. É como se fosse aquela febre alta que não para. Como é que a gente resolve isso? A gente vai precisar de uns outros processos com emissões negativas para que no líquido a gente zere. Nesse contexto, pode entrar muito bem, eu acho que é aí que é a grande vocação, a pirólise e o biochar. Então, no contexto de você ter algum sequestro de carbono, um carbon sink, um lugar que você fixa o carbono para tentar compensar aquelas emissões remanescentes. Vamos mais um pouquinho. Essas agendas nacionais, pelo menos aqui no mundo ocidental, Estados Unidos, Europa, Brasil, o mundo corporativo
abraçou isso. Quase todas as grandes empresas ou grupos financeiros, nas suas orientações, até sobre investimentos, já estão colocando metas de redução de emissões, então é difícil você ter hoje financiamento para uma nova operação de óleo ou uma operação de carvão, principalmente, muito difícil, apesar de que agora estão funcionando a pleno vapor, justamente porque os investimentos diminuíram e a gente tem uma guerra como a da Ucrânia, acaba tendo um uso maior e os preços disparam, então as empresas nunca deram tanto dinheiro, as empresas de óleo e gás, como esses tempos de agora, mas é difícil você financiar novos e as empresas todas estão com suas metas. Isso daqui também é um gancho para o nosso tema aqui, que é você buscar alternativas, e a gente tem conversado com muitas empresas lá na PSR, para minimizar as suas emissões e as emissões das suas cadeias produtivas, dos seus fornecedores, é algo muito, muito forte e abre mercado para esse tipo de solução. Vão ser combinações de soluções o que as empresas vão buscar. Energias renováveis é o lado mais óbvio, eficiência energética e também a gente vê espaço para soluções como a pirólise. Vamos mais um pouco? E uma coisa que a gente vê das apresentações e dos estudos de IEA ou do IRENA, o próprio livro do Bill Gates, é que muitas dessas soluções ainda vão ter que ser desenvolvidas. Existem tecnologias, muitas vão melhorar, a gente vê processos como eólico, solar, muito melhor, muito mais rápido do que 15 anos atrás, mas muita tecnologia nova vai precisar ser feita. Vamos para o próximo. Aqui a gente vê alguns exemplos, né, de coisas que eu estou falando. Hidrogênio, muita gente fala. Captura direta do CO2, bilhões e bilhões de investimentos nessas tecnologias para tentar capturar diretamente o CO2 do ar. É difícil. Depois, soluções baseadas na natureza e até algumas tecnologias que eram meio assim deixadas de lado. Eu vou tirar o meu vídeo, porque eu não vejo bem a apresentação, deve estar com problema de banda aí na UFRJ, eu vou tirar o vídeo para tentar ver se melhora. Soluções até que há pouco tempo atrás eram deixadas de lado, como nucleares, voltam, só que com uma nova roupa, reatores nucleares de pequeno porte. Começam a ser olhados com seriedade por países como Inglaterra e França. Vamos para o próximo. Dentro dessas tecnologias novas, eu tenho alguns que têm grande apelo para mim. Esse é um exemplo, geotérmica de alta profundidade, com tecnologia até derivada da física de plasma. Você conseguir furar 10 quilômetros de profundidade, é quente em qualquer lugar do mundo. Se a gente dominar essa tecnologia, e tem alguns pilotos já para ano que vem, então é curto prazo, que a gente vai olhar com grande atenção isso, você já teria calor disponível para aproveitar em térmicas sem emissões. Então, é claro que se eu posso furar em qualquer lugar, porque lá a 10 quilômetros de profundidade é quente em qualquer lugar, eu faço isso onde já existe uma térmica e o que eu vou fazer é deixar de queimar combustível e usar o calor da própria terra para ser aproveitado. Seria uma revolução, algo incrível para se acompanhar. Isso é um exemplo. A empresa Quaise está à frente desse tipo de pesquisa. Vamos para o próximo. Reatores pequenos, já falei, muitos investimentos de alguns países europeus, mas fora dos Estados Unidos, da Europa também, os Estados Unidos estão investindo. Vamos para o próximo. E a gente chega aqui no Brasil, e quais são as oportunidades de descarbonização do Brasil e como o Brasil pode ser uma potência a serviço do mundo nessa ótica de descarbonização. Vamos lá. Aqui o perfil de emissões do Brasil, a gente tem basicamente emissões derivadas de desmatamento, que é a primeira ordem do dia, diminuir desmatamento, e depois nós temos que buscar reduzir as emissões da agropecuária, já tem uma interface com o nosso tema aqui, e finalmente na energia, não na energia elétrica, que tem as emissões até são pequenas em geral, mas energia, vamos dizer, para o transporte, né, uso de óleo, o gás natural, enfim, no transporte, seja de carros, de passageiros ou transporte de carga. Então, essa seria uma agenda, né, para o Brasil, tentar reduzir primeiro o desmatamento, depois buscar soluções para a agropecuária e, finalmente, setor de energia, reduzir emissões derivadas basicamente no setor de transporte da indústria. O setor elétrico é até bastante renovável aqui no Brasil. O setor energético, de forma geral, é bem renovável no Brasil, mas o setor elétrico é especialmente renovável. Então, as oportunidades estão mais no uso da terra, que é desmatamento, sinônimo, né, de desmatamento na agricultura. Vamos para frente.
Então, essas seriam as questões, e aí o Brasil vai ter duas grandes linhas. Uma que já está acontecendo, não precisa de subsídio, já é a solução de tecnologia dominada cada vez melhor, que é crescer a eletricidade com fontes renováveis, e a eletricidade não só não gerar emissões, porque as fontes são renováveis, como a eletricidade servir para descarbonizar outros setores. Então, se eu puder transformar vários processos na indústria que utilizam combustíveis fósseis para processos elétricos, eu vou aumentar a carga elétrica, mas se a minha geração de energia for limpa, for renovável, não há problema. Então, eu estou descarbonizando a economia. A gente vê isso com grande potencial na indústria e no próprio transporte. Eu acho que os carros elétricos vão vir e o Brasil acho que não vai ficar de fora, apesar de ter suas vocações internas. E aí, falando em vocações internas, a outra grande rota para o Brasil é tudo que tem a ver com biomassa. Eu achei interessante o comentário do Marcos Freitas, que quando você vai para um seminário fora do Brasil e fala que é do Brasil e que está estudando biomassa, você é o Neymar, né, você é visto como o Neymar do tema pela imagem boa, nesse caso, projetada pelo Brasil. Mas a verdade é que tem muitas opções ainda para serem aproveitadas nessa dimensão de uso de biomassa, seja para a própria queima direta, seja para aproveitamento por biocombustíveis, seja por biogás, e aí processos para fazer o biometano, e o biochar. Essa é uma vantagem grande do Brasil por suas dimensões, por sua capacidade de florestas sustentáveis, por sua capacidade agrícola de gerar bastante combustível para diferentes usos. O que também nos leva à reflexão de que essa biomassa vai ser disputada. Quer dizer, você fazer pirólise, que é o tema desse seminário, é uma das opções, mas essa biomassa pode ser usada por diversas outras formas. Vamos ver um pouquinho mais? Próximo. Aqui é crescimento de fontes renováveis. Isso já está em curso, não precisa de subsídio. No Brasil, a gente já está fazendo bastante. Felizmente, temos uma base hídrica muito boa que facilita a penetração solar e eólica, tem sinergia com a biomassa também, tem sinergia com a eólica, que quando venta mais é na época de seca, uma série de coisas que são aproveitadas pela matriz elétrica brasileira. E é uma vantagem enorme. A gente acha que os Estados Unidos conseguem fazer isso, hoje eles não conseguem. Não conseguem porque, apesar de ter bom potencial renovável nos Estados Unidos, lá tem vários sistemas elétricos independentes e tenta construir uma linha de transmissão nos Estados Unidos para ligar o parque eólico ou solar à rede. Não conseguem também. É um grande desafio para os Estados Unidos. O Brasil é uma rede única, processos, claro, sempre podem ser melhorados, mas, de certa forma, bem estabelecidos de leilão de energia, leilão de linha de transmissão. E quando a gente faz os estudos, vamos para o próximo, lá na PSR a gente tem feito muitos estudos de descarbonização no Brasil, na Colômbia, no Peru, vamos para o próximo, a gente coloca na mesa várias opções de geração e coloca na mesa possibilidades de futuro em que o setor elétrico descarboniza. O que a gente observa nos estudos em que a gente busca minimizar o custo da energia é que, naturalmente, ou seja, sem subsídios, sem nenhum tipo de necessidade de incentivos, as opções renováveis já aparecem como as mais econômicas. Vamos para o próximo, só para a gente ficar num exemplo, um estudo recente que eu coordenei para o Banco Mundial. Aqui são as expansões para o Brasil em 2050. Você vê que boa parte da expansão está em eólica onshore, alguma coisa de offshore lá na frente, não agora, que ainda é caro, solar centralizado, solar geração distribuída, biomassa e um pouco de hidrelétrica. Vamos para o próximo. Se a gente tenta fazer um cenário de net zero para o setor elétrico, o que pode ser feito nesse caso? Na medida que as usinas térmicas vão sendo descomissionadas ou vai acabando o contrato delas, você não renova e você faz a expansão com combustíveis renováveis, com fontes renováveis, as emissões ao longo do tempo vão baixando até chegarem em zero em 2050. É perfeitamente factível isso aí, e mais que factível, é econômico fazer isso aqui. O que não pode ter, eu acho que é uma pena, a gente vê todo dia isso, são lobbies poderosos, como o lobby que colocou na lei da Petrobras, de privatização da Eletrobras, uma reserva de mercado de 8 gigawatts de térmicas a gás inflexíveis, aquela que ficam soltando emissões num país que não precisa disso e que tem opções mais baratas e mais renováveis. Então, é o tipo de coisa que não deve acontecer aqui, mas que, se a gente olha sob a ótica econômica puramente, o Brasil já é um país maravilhoso para expandir fontes renováveis, tanto para uso interno como, e aí a gente coloca nos cenários ali de expansão,
para exportação de produtos derivados da energia renovável para mercados que não têm essas mesmas possibilidades. Hidrogênio verde ou seus derivados, como amônia, é um exemplo disso. O Brasil pode produzir de forma competitiva, com a combinação de fontes renováveis, aproveitando todas as suas sinergias com os reservatórios das hidrelétricas, com a rede de transmissão única, uma possibilidade de produzir o hidrogênio verde e os seus produtos derivados, como a amônia verde, de forma competitiva, exportar e aumentar muito a participação de exportações nos nossos balanços. Vamos para o próximo. Outras oportunidades saindo do setor elétrico, que é onde a gente atua mais, e aqui eu vou só passar porque eu não quero gastar muito tempo nisso, mas biometano e amônia verde, é óbvio, a gente já tem alguns projetos, isso não é teoria. Esse é para citar um exemplo, uma empresa que produz fertilizantes, a Yara, ela utiliza um processo lá junto com a Raízen para gerar biogás, aí processam esse biogás para fazer biometano, injetam na rede, então eles têm um crédito de, por exemplo, 1 milhão de metros cúbicos de biometano, é colocado na rede, onde tem uma planta de fertilizante, eles usam o gás natural e produzem um fertilizante, se eles usarem 1 milhão de metros cúbicos de gás, então aquele fertilizante, sem ter que mexer nas instalações da planta, ele está renovável, porque ela tem esse crédito que ela injetou na rede com biometano. É só um dos exemplos e das várias possibilidades de rotas, e algumas já começando com modelos comerciais, que existem aqui no Brasil, que é um diferencial muito grande em relação ao mundo. Vamos para mais um exemplo. Aqui é o transporte também, entrando no etanol, com possibilidade para o etanol ser usado também como um carrier, né, como um condutor do hidrogênio. A gente pensa no etanol e tem uma experiência muito grande e construiu ao longo das décadas uma infraestrutura muito boa para o etanol. E quando se fala, o mundo todo está interessado em hidrogênio, se fala muito do hidrogênio produzido com energia elétrica, né, a eletrólise, energia elétrica limpa, obviamente, aí é o hidrogênio verde, mas se fala pouco ainda, e se a gente exportar etanol, tem muita capacidade de aumentar a produção de etanol, sem aumentar a área necessariamente, aumentando produtividade, aumentando etanol de segunda geração, e se a gente exportasse etanol, você sabe que dentro do etanol tem hidrogênio, e o hidrogênio pode ser tirado, esse é um exemplo de um projeto. A reforma do etanol, quer dizer, a forma de você arrancar o hidrogênio dele para utilizar, seja no transporte ou na indústria, seria talvez um caminho, mais uma rota para o Brasil exportar hidrogênio através de etanol. Vamos para mais um. Ou combustíveis avançados de aviação, a gente já vê indústrias fazendo, aqui a Brasil Biofuels, que a gente conhece bem, está fazendo isso. Outra empresa do sul do Brasil já está com plantas grandes, infelizmente não no Brasil, mas no Paraguai, para fazer produção de combustíveis avançados para exportar para a Europa, já com demanda contrato assinado de longo prazo, que esse contrato financia os investimentos para a produção de combustíveis avançados. A aviação é um deles. Vamos para o próximo. Inclusive, usando uma rota do álcool, né? Álcool to jet. E aí você tem algumas coisas interessantes que ainda o Brasil está arranhando ainda muito a superfície, como o uso da madeira engenheirada, em inglês é o cross-laminated timber, que é usar madeira para construção. Se você tem uma floresta renovável e você usa madeira de uma floresta sustentável, para construção civil, e não é só casa, você tem prédio, esse prédio aqui é todo em madeira. É uma forma de fixar o carbono na madeira, então se a sua floresta é sustentável, você é um carbon sink. Tem muitas vantagens construtivas, eu tenho lido muito sobre velocidade de construção e facilidade de construção, e deixa de usar cimento, deixa de usar o aço, concreto é o quê? Cimento e aço, né? E que são setores que emitem muito. Então você ganha dos dois lados. Essa também é uma vocação do Brasil, ainda quase território neutro, para não dizer que não tem nada. Eu descobri uma empresa no Brasil, lá do Paraná, que tem a primeira planta de madeira engenheirada, que é uma das possibilidades. E a gente vai vendo que a biomassa tem várias possibilidades e que vão competir. A pirólise ou o biochar vai competir com esses outros usos. Vamos para a próxima. Mais um exemplo aqui. Então, tem algo a mais? Bom, chegamos no assunto, pirólise. Eu quis dar esse contexto tudo para chegar. Pirólise, então, as vocações são enormes, é um produto quase assim, sobrenatural, assim, que, puxa, quantas vantagens, quantas possibilidades ela proporciona. Quanto mais eu leio, mais impressionado eu fico. Eu não vou entrar muito na parte técnica, mas a gente pode pular.
a pirólise, né, você coloca, olhando pelo lado da biomassa, né, não estou falando de pneu ou de química inorgânica, estou falando de biomassa. Você coloca num reator, gera o biochar, que está aqui, gera o bioóleo e o biogás, que podem também ter seus usos, tem seus desafios também, mas eu acho que a maior vocação vai ser no biochar, pela questão nacional agrícola, né, que é um dos grandes usos do biochar, é aumentar a produtividade agrícola, resiliência à seca também. Vamos para o próximo. Eu acho que é aí que vai estar a maior vantagem do Brasil, menos na parte energética e mais na parte. Agora, nesse plano de tecnologias que vão fixar o carbono, ele joga contra a captura direta do ar e ganha, porque a captura direta do ar não é competitiva, apesar de ter muito recurso, é uma tecnologia que é uma promessa hoje. A plantação de florestas eu adoro, eu acho muito bom, mas de vez em quando tem que cuidar, porque pode pegar fogo. A gente viu o caso da Califórnia, não é uma indústria que tem que ainda avançar muito na regulação, essa do projeto de reflorestamento. Então, essa você compete. E uma série de outras possibilidades, o próprio CCS, né, captura do carbono e sequestro do carbono. O Václav Smil, que é um dos grandes papas de energia, diz, bom, não acontece da noite para o dia, você tem que fazer captura, você tem que fazer uma rede de dutos, você tem que fazer, ligar isso a lugares que você pode capturar isso de maneira permanente. É uma infraestrutura que é equivalente a toda a infraestrutura de óleo construída até hoje, ou até maior. Você não faz isso em anos, nem em décadas. Você precisa de muitas décadas para fazer essa infraestrutura, nós não temos esse tempo. Então, dentro desse rol de tecnologias que fixam carbono, que são negativas em carbono, eu acho que é a grande vocação da pirólise. Está na mão, né? Não é uma tecnologia para o futuro, é uma tecnologia para o presente e que já pode ser escalada, não em todos os lugares, mas em lugares, especialmente como o Brasil, que tem muita fartura de biomassa. Então, biomassa seja florestal, florestas sustentáveis ou resíduos agrícolas. Então, eu vejo aqui como uma diferenciação em relação às demais opções de carbono negatividade. Vamos para o próximo. Mas a ciência mostra, olha, é muito interessante, tem muita vocação, mas ainda falta pesquisa. Ainda falta pesquisa para ver coisas como fica de fato no solo. Os estudos variam de poucos anos a milênios. Então, se você tem alguns estudos que divergem de alguns, dizem que o carbono fica no solo por alguns anos e outros dizem que fica milênios, e isso pode até ter divergência, né, normal do processo, mas esse horizonte, esse range de possibilidades é tão grande, mostra de que a gente precisa pesquisar mais. E eu acho que é fantástico esse projeto aí da FAPERJ com vocês, para estudar mais esse tipo de assunto e medir mais. Esse estudo falou, eles levantaram 200 ou 300 artigos, sabe? Quantos de fato foram lá medir? E você conta nos dedos. Então, há muita incerteza sobre o que de fato está acontecendo na fixação, e isso é uma coisa que tem que ser estudada. Vamos para mais um pouco. Em relação ao uso, né, se você está pensando em pirólise, pelo que eu estudei aqui, não sou um grande especialista, eu estou aqui com curiosidade dentro dessa ótica energética / descarbonização, onde é que entra a pirólise? Essa aqui é o meu ângulo aqui. Mas se você está preocupado em produzir energia, não é pela pirólise o melhor uso é você fazer um uso direto, se a energia é o que você quer. Então, a menos que você tenha alguns locais, e o Marco Freitas deu aqui uns exemplos de vida real, o cara que está na rede dizendo, mas eu que vou pegar lá a biomassa, mas é nesses lugares, sistemas isolados, que, pelo menos do ponto de vista econômico, é onde você tem o maior prêmio, né? Você está substituindo diesel, ou na geração distribuída, que você está como consumidor que gera a sua própria energia, você está reduzindo conta de luz, que é caríssima também por quilowatt-hora. Então, talvez você tenha alguns nichos em que você possa aproveitar a pirólise para gerar um óleo ou gás que você utiliza energeticamente, talvez, mas com alguma conveniência de você poder armazenar e tal. Mas, na maior parte dos casos, o uso direto, que é queimar a biomassa diretamente, vai ser a opção principal. É como eu vejo. Vamos para o próximo. E um exemplo disso, que não é teórico, isso é prático, e não é o cara da rede lá não sei que estado que era, na região norte, e sim coisa de escala, é você ter florestas que abastecem caldeiras, né? A biomassa abastece caldeiras. Esse aqui é um exemplo de um uso de biomassa, portanto, um uso concorrente, para a geração direta de vapor.
a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, contrato de longo prazo com essa empresa Combio, que instalou lá uma caldeira com biomassa. Você deixa de gastar gás natural, ou óleo, em alguns casos é o óleo que você está economizando, passa a gerar vapor. Isso vale para muitas indústrias, e com um recurso renovável, se essa floresta for sustentável, claro que é, você tem uma geração de vapor, e isso é escala, né? E essa escala pode estar tanto em operações florestais ou acoplada a resíduos agrícolas também industriais. A gente fala cana-de-açúcar, que seria o bagaço, né? Ou você pode pensar mesmo no açaí, na região norte, que tem escala, ou casca de arroz e coisas desse tipo. Vamos para o próximo. Finalmente, a gente chega, então, em alguns casos em que, peraí, mas aqui tem eu não tenho muito uso concorrente. Um exemplo aqui, que até me faz pensar num projeto para o setor elétrico, interfaceando com a pirólise. Eu vou falar com a Engie sobre isso, ainda não falei, mas é uma ideia, para ver como é que eles recebem essa ideia, é você usar madeira como essa. O Rio Madeira não tem esse nome à toa. O Rio Madeira tem muita madeira na época de chuva, principalmente, carreada, né, levada pela... Isso aqui não é desmatamento, é natural. Se você tem ali um log boom e tem uma espécie de vertedor de madeira, você poderia ali pegar essa biomassa e tentar pensar num projeto de pirólise numa escala até maior, com esse aproveitamento de biomassa, que é natural, inclusive. Vamos para o próximo. Bom, várias vantagens. Agora eu vou entrar na parte mais técnica e talvez mais detalhada aqui do que eu vi da pirólise. Então, grandes números. 1 quilo de biomassa, isso claro que vai variar muito, mas em grandes números, referências médias, evite 1,4 kg de CO2. Tá? 1 quilo de biomassa produz 400 gramas de biochar e 70% do carbono é fixado nela. Vai variar também com o tipo de pirólise que é feito. O mercado atual, ele é uma fraçãozinha do que pode ser se a gente faz umas contas. E quanto a biomassa tem no mundo de resíduo agrícola? 3,7 gigatoneladas por ano. Se pegar metade disso, geraria quanto? 0,8 gigatoneladas por ano. Evitaria quanto CO2? 2,5 gigatoneladas por ano. Então, só para ficar no número, e o mundo emite 50 gigaton por ano, então, de CO2. Então, se metade do resíduo agrícola do mundo fosse aproveitado, por exemplo, para gerar biochar, você estaria resolvendo 5% da encrenca de emissões globais. É uma referência para a gente ter. Esse é o tamanho. Então, é interessante porque é claro que isso é um número, enfim, enorme, né? A gente vai pegar uma participação muito pequena desse potencial, já é muito, mas assim dá uma noção. Bom, o melhor que a gente puder fazer, uma coisa muito grande, a gente está falando de 5% da solução global, que é muito. Então, eu vejo como algo interessante sob a ótica ambiental, você aproveitar a biomassa, principalmente os resíduos, né, para fazer a pirólise. Várias empresas já estão fazendo, eu tenho um levantamento com 300 fabricantes de reatores diferentes. Aqui tem algumas referências de empresas, a maior parte dos Estados Unidos, mas a China tem muito também, a Europa também. E aquilo que eu venho falando na minha apresentação, a biomassa passa a ser disputada, né, por vários usos. O exemplo lá da CBA, né, de uso direto de calor, mas também a produção de biocombustíveis, que também são processos que vêm avançando. Você cada vez mais conseguir extrair óleos ou biocombustíveis de uma maneira geral, pode ser o etanol de segunda geração, de celulose, né, da parede celular das plantas, que antes eram só para a produção de calor. Então, o etanol de segunda geração, tudo isso vai competir por esses recursos. Vamos lá para frente? Aí, agora, um estudo que eu vi que eu achei bem interessante. Tá? Primeiro, que tem muito tipo de pirólise, vai depender, já foi visto pelo colega da UFRJ, depender da temperatura, da taxa, depender da composição da biomassa, vai depender de uma série de fatores, mas você consegue produzir diferentes produtos, né? Óleo, o bióleo, o biogás e o biochar, em proporções diferentes em função do processo e de alguns parâmetros como esse que eu falei da temperatura. Vamos para o próximo. E aí, em termos econômicos, esse estudo, eu tenho até o modelo financeiro, eu tenho muito interesse de aplicar isso para a realidade brasileira. Estou trazendo a realidade lá do que foi feito, mas eu tenho o modelo econômico para a gente avaliar aqui. Ele traz uma avaliação de um projeto que faz 20 toneladas por dia, né?
ou seja, 7 toneladas por ano, 20 toneladas por dia, ou 7 aqui tem um problema, 7.000 toneladas por ano, faltou um K, perdão. O CAPEX desse processo é de $300 por tonelada por ano, e ele admite $50 para você pegar a biomassa, tratar, transportar, etc. E coloca o preço de venda, que eu já vou entrar no preço de venda, de $600 por tonelada do biochar. Não? E ele tem algumas considerações sobre possíveis preços de venda dos outros produtos, ou seja, o bioóleo e o biogás. Se a gente olha aqui à direita, não sei se vocês conseguem ver, os tracejados ali embaixo é quanto que você estaria tendo de receita de biogás e de bióleo. Não é a maior parte. A maior parte também é a receita de você, se você conseguir gerar crédito de carbono, também não é a maior parte. A maior parte estaria no ganho da agricultura, ganho de produtividade da agricultura, que eu acho que é super importante, estou muito interessado em ver a apresentação da Embrapa, que aí estaria o grande ganho econômico desse processo como um todo. Seria de você aumentar a produtividade agrícola e, com isso, você gerar renda que pagaria prêmio pelo biochar. Então, e esse seria o verde claro ali, aquele tracejado ali em claro, seria o biochar sales, venda de biochar. E isso estaria ligado à agricultura. Vamos para o próximo. Tentar fazer um exercício simples, eu tenho alguma experiência com o tema de produção agrícola, que eu tenho uma pequena propriedade que produz uvas, eu tenho lá 6 toneladas de uva por ano, mais ou menos, por hectare. Se eu quiser vender só o produto, que é a uva, esse mercado, e isso não tem nem discussão, é tabela, lá as empresas locais compram, em torno de 75 centavos o quilo da uva, 75 centavos de dólar ou de euro. Se a gente aumenta 10% da produção, que é o que todos os artigos falam que seria uma espécie de mínimo, daria para aumentar mais que isso, então, com 10% em 6 mil quilos a 75 centavos o quilo, isso dá $450 por ano. Se eu trouxer valor presente por 20 anos, dá $3.600. Bom, a referência agora é quanto que eu preciso aplicar para ter esse aumento de 10%. E as referências que eu vi seria da ordem de 6 toneladas por hectare. Então, se a gente divide 3.800 por 6, dá em torno de 600, um pouco mais que isso, dólares por tonelada de biochar. Bom, o modelo anterior usou um preço de venda menor que esse, um pouco menor. Então, parece haver oportunidade econômica para o biochar gerar renda, né? E, portanto, ser vendido a um preço que remunere o investimento na pirólise. Isso parece acontecer. Esse estudo é o Thunder Said, um cara fantástico, os estudos dele. Ele faz uma consideração, e se eu trocar o cultivo, que foi o meu caso, eu fiz para mim, né, para o meu exercício, com uva. Mas se eu usar blueberry, ou tomate, ou enfim, aí ele tem disposição a pagar seria até maior. Bom, então isso é olhando pelo lado da demanda, quanto seria a disposição a pagar, parece que fecha as contas com a agricultura, e parece fazer menos sentido na vertente energética. Vamos para mais um, por favor. Na vertente ambiental, eu falei logo no início, 1,4 quilos de biomassa, de CO2 evitado por quilo de biomassa. Isso é grandes números, tá? Meio quilo é sequestro, é o biomassa no solo fixada lá, e 0,9 é o que você deixa de emitir se você usar todos os produtos, né? O bioóleo, o fertilizante e tal. Então, essa seria a composição dessa, vamos dizer, componente ambiental, de reduzir emissões. Meio sequestrado, 0,9, que deixa de ser emitido caso você não tivesse esse processo. Então, você teria que produzir óleo, gás, etc., e queimar isso no lugar dos produtos da pirólise. Tá, vamos para o próximo? Já chegando aos finalmente. Então, as possibilidades são extraordinárias, né, para a gente aproveitar aqui no Brasil, vai precisar de muito estudo, por isso que eu saúdo bastante a iniciativa aí da UFRJ com a FAPERJ. O Brasil é diferente, tem mais vocação, mais potencial, mais área, mais biomassa, mais tudo, mas a gente vai precisar fazer bom advocacy, de qualidade. O que quer dizer isso? Artigos científicos, revistas de primeira linha, projeto de P&D, estudar realmente qual é o benefício para a agricultura, principalmente a agricultura nacional, se eu aplico o biochar em coisas como soja, ou milho, ou cana-de-açúcar, dá ganho de quanto? É um tipo de coisa que a gente tem, e que tipo de biochar, com que composição, que granulometria, uma série de coisas que tem que ser estudadas
para a gente avançar e criar um bom case para o Brasil, olhando também, não só para o mercado interno, mas também olhando para a geração de créditos de carbono internacionais. É um pouco a visão que a gente tem aqui da PSR. Obrigado. À disposição, então, para, se houver tempo, né, para dúvidas. Então, parabéns aí pela palestra. Vou abrir aqui perguntas para a plateia. Quem quer fazer alguma pergunta aí para o Rafael? Marcos Freitas quer fazer um comentário. Ô, Rafael, prazer em te ver. Prazer, meu. Tudo bom? Tudo bem? Tranquilo? Eu fui no casamento do Rafael. Você lembra disso? Não, bom, Rafael, adorei sua apresentação. Dessas coisas que você está vendo aí pelo mundo, no Brasil, onde é que tem uma unidade de pirólise, se é que você viu alguém citando, que seja um bom benchmark para a gente, ou alguma coisa que vale a pena a gente visitar, ou talvez você tenha alguma noção desse tipo? Eu passei um slide ali com alguns nomes de empresas, e o que eu ia sugerir, tem duas ou três nos Estados Unidos muito interessantes, uma no Colorado, que utilizam biochar em várias aplicações. A gente ficou aqui mais na agricultura, que é onde está a vocação nacional, mas já foi falado aqui também o biochar usado, por exemplo, para água, sistemas de água, porque quando você tem principalmente o crescimento de algas, né, que é aquele processo de eutrofização, o biochar é fantástico. Ele consegue também capturar bem o fósforo e o que está na água. Graças àquela estrutura, né, celular, ele acaba absorvendo isso como uma esponja, e é muito bom, muito usado em processos de água. Eu acho que também tem um lado aí de recursos hídricos, empresas que têm problemas de, principalmente, eutrofização, como os reservatórios de algumas hidrelétricas, a gente tem essa situação recorrente. É uma aplicação interessante, e isso nos Estados Unidos eles fazem. E na agricultura, né? Então, eu acho que tem 3 ou 4 ali, eu posso apresentar depois os cases, uma na Finlândia muito boa, 2 nos Estados Unidos e uma na Inglaterra que se destacam. Uma, por exemplo, nos Estados Unidos tem uns 15 patentes só nessa área. Então, os caras estão levando muito a sério, e diversas aplicações possíveis comerciais, né? Então, eu passo para vocês, a gente discute. Enfim, eu estou interessado no tema por razões óbvias, né? Deu para perceber. A gente vai ter chance de estar interagindo aí nesse processo.